A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar a meditação para nós. Livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 18, diz assim: Então ele disse: Que penhor te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em sua mão. O que ele lhe deu, e o entrou a ela, e ela concebeu dele. Veja bem, o que significa o penhor, na verdade? É quando alguém te pede algo para, como é que eu posso dizer? Para garantir que você vai voltar. Ou para garantir, algo. Um exemplo, às vezes eu devo a alguém um valor e em garantia que eu vou voltar para pagar, eu digo, eu vou deixar essa Bíblia aqui com você e volto para te pagar e pegar a Bíblia de volta. Então, ou seja, a Bíblia é um penhor, é uma garantia de que eu vou voltar para pagar X e pegar minha Bíblia de volta. Então, ou seja, o penhor, o selo, na verdade, ele jamais pode ser negociado. E foi a primeira coisa que Tamar, que Judá negociou. E uma referência bem clara, que a Bíblia ela nos dá, está em Efésios capítulo 1, no seu versículo 13 e 14. A Bíblia ela vai nos dizer que o Espírito Santo, ele é... Veja bem, diz assim, versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então veja bem, quando Jesus ele termina o seu ministério aqui, o que ele disse para os discípulos? Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu vou rogar ao Pai que ele manda um Consolador. Então esse Consolador é a garantia, pega isso aí em nome de Jesus, é a garantia que Jesus vem buscar a igreja. Entendeu? Que no início eu disse que o penhor é algo que você deixa como garantia de que você vai voltar. O penhor, o selo, é uma garantia de que Jesus ele vem buscar. E vou te falar uma coisa, Jesus só vai vir buscar aquele que tem o selo, aquele que tem a marca. Aquele que tem a marca. Exatamente isso. Por isso que nós não devemos negociar o selo. Porque se nós negociarmos o selo, na volta de Jesus, nós não subiríamos. Se eu negociar o Espírito Santo, se eu negociar o selo que eu tenho de garantia que Jesus vem me buscar, quando ele vier, a igreja vai subir e eu vou ficar. Por quê? Porque eu não tenho a marca. Porque o selo é a marca de propriedade. Então, ou seja, o Espírito Santo é o selo de Deus, a marca de que quem tiver com o Espírito Santo, quem tiver o Espírito Santo, esse pertence a Deus. O que Paulo disse? Paulo disse o quê? Vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, ou seja, vós estáis selado pelo Espírito Santo para que na volta de Jesus Cristo, ele vai levar aqueles que estão selados, aqueles que têm a marca, o selo de Deus. Pegou aí, né? Efésios capítulo 4, versículo 30, ele vai nos dizer o seguinte: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então, ou seja, não entristeçais. Não é só negociar, não.
também não entristeçais. Como que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Fazendo aquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que agrada a minha carne. Quando eu agrado a minha carne, eu estou desagradando a Deus, eu estou desagradando o Espírito Santo. Quando eu desagrado o Espírito Santo, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Certo? A Bíblia disse o quê? Se eu plantar na minha natureza, eu vou colher o quê? A morte. Mas se eu plantar no Espírito de Deus, eu vou colher vida eterna. Então, ou seja, se os meus frutos forem frutos da minha carne, eu entristeço o Espírito Santo de Deus e morte eterna. Mas se eu plantar, né, se os meus frutos forem frutos do Espírito Santo, aí eu tenho a vida eterna. O Senhor guardará a sua vida e jamais deixará que Satanás ele rompa o lacre, que é o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Deus, ele nos guarda a nossa vida e não deixa que Satanás ele retire de nós o Espírito Santo. Primeira carta de João, no seu capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Então, ou seja, aquele que não peca, o maligno não toca. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que confirma convosco em Cristo é que nos ungiu é Deus, o qual nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Lembra que eu disse que o penhor é algo que você deixa para garantir que você vai voltar? Então, o qual, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor, a garantia que vem nos buscar, o penhor do Espírito em nosso coração. Então, ou seja, o Espírito Santo é a garantia que Jesus, ele vem nos buscar. E quando Jesus vier, ele só vai levar aquele que tem a marca de Deus, aquele que tem o Espírito Santo. Vamos lá. O lenço ou cordão, eu não sei qual é a versão que você está usando, né, na sua Bíblia aí. Então, o lenço ou cordão é a segunda coisa que nós jamais deveremos ou poderíamos negociar, tá? O cinto é um símbolo de firmeza de caráter, tá? O cinto, ele é o símbolo de firmeza de caráter. Então, ou seja, nós jamais devemos negociar o nosso caráter. Nós jamais devemos negociar, né, o nosso caráter cristão por nada. Lucas, capítulo 12, versículo 35, a Bíblia vai dizer o quê? Esteja cingidos os vossos lombos, acesas vossas candeias. Então, ou seja, cingidos os vossos lombos, ou seja, apertado o cinto, né? Prontidão, né? Estejais pronto, prontidão. O cinto é uma peça-chave, é uma
é uma das peças-chave da armadura de Deus. Lembra? Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 14, que fala do cinto, né? Deixa eu caçar aqui rapidinho, eu vou achar aqui em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 14, isso mesmo? Isso mesmo. Diz assim, ó: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, ou seja, estais firme, cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade faz parte do caráter cristão, certo? E ela é inegociável. Provérbios 23, no versículo 23, ele diz assim, Provérbios 23, versículo 23. Provérbios, cadê Provérbios? Capítulo 23, versículo 23, diz assim, ó: compra a verdade e não as venda. Não negocia. Não negocia. E o terceiro objeto, para nós concluir aqui, é o cajado. O cajado fala de autoridade, fala de ministério, fala de posição ministerial, né? É a terceira coisa que Judá, né, ele negociou, e nós jamais devemos negociar. Em Êxodo, capítulo 12, no versículo 11, ali fala de prontidão. Eu vou ler o versículo, eu vou ler. Êxodo 12, 11, diz assim, ó: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés e o cajado na mão. Comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, ou seja, para nada Israel ali, ele deveria deixar o seu cajado. Tinha que estar pronto ali, né, para sair do Egito, aquela história toda, como eu vou contar, mas fala aqui do cajado na mão. Davi, quando ele foi enfrentar o seu inimigo, lá em 1 Samuel 17:40, a Bíblia vai dizer que Davi, ele desceu na beira do rio, ali ele pegou as pedrinhas, né? Ele pegou a funda, só que ele não deixou o seu cajado para trás. E o interessante da história é que o cajado não foi a arma que Davi usou para matar o seu inimigo, certo? Se você for ler a história lá em 1 Samuel 17:40, o cajado, Davi não deixou o cajado, mas o cajado não era para matar o inimigo. Então veja bem, fala de autoridade, não deixa a sua autoridade, não negocia a sua autoridade, não negocia a sua posição, não negocia o seu ministério por nada. Outro varão, lá em 2 Samuel 23, 21, conta outra história também, bem paralela à de Davi, de um varão por nome de Benaia. Ele atacou o seu inimigo com o seu cajado, ou seja, na realidade, a Bíblia conta que ele usou a espada do próprio inimigo para matar o inimigo. Porém, ele não deixou o cajado para trás, tá? Se você for olhar lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 21, você vai ver essa história. E o cajado é uma arma, uma das armas indispensáveis para o ministério, pastoral. Salmos, cadê, Jeová? Salmos
23, versículo 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá? Então eu quero deixar essa mensagem para mim, para você, né? Aprendi com essa mensagem e espero que você também aprenda com essa mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, né? E compartilha, né, para alguém que você é seu amigo, né? E que você gostaria que ouvisse essa palavra. Tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.